Muito obrigado, Sérgio. Queria cumprimentar todos que estão nos ouvindo agora, dizer da importância dessa série sobre o nosso Estado, sobre as políticas de excelência que o Brasil tem. Gostaria de cumprimentar os presidentes Rudinei, o Décio, o Amélio Dallagnol e o nosso querido ex-ministro José Gomes Temporão, que vão falar logo em breve. Mas é muito importante porque eu vejo que há um desconhecimento enorme sobre as políticas de excelência que o Brasil desenvolve, e não são poucas. Eu poderia aqui, hoje eu fui convidado para falar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas eu poderia aqui discorrer sobre várias outras que ganharam prêmios no exterior e que poucas pessoas falam aqui no Brasil e desconhecem. As políticas públicas são difíceis de serem concretizadas, organizadas, e depois que elas começam a funcionar e têm um resultado bom, elas têm que ser colocadas como políticas de Estado, não políticas de governo, porque nós ainda, infelizmente, temos aquela prática de que um governo quer mudar a política do outro governo simplesmente porque não está ligado a ele, está ligado à cara do outro, sem analisar, sem fazer uma formatação se aquela política funciona ou não. E nós temos que passar por isso. Nós já estamos no ano de 2020, chegando no ano de 2021. Então acabou essa história de não querer continuar políticas porque estão ligadas ao governo X, Y ou Z. São políticas de Estado, criadas pelo povo brasileiro e que funcionam. Hoje eu vou falar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pouca gente sabe, o Programa Nacional de Alimentação Escolar brasileiro é reconhecido como um dos maiores e melhores programas de alimentação escolar do mundo, do planeta. Poxa, mas por que isso? O programa tem de 40 milhões de pessoas, de crianças, adolescentes, jovens, desde as creches até o final do ensino médio, todos os dias nas escolas públicas brasileiras, atendendo com alimentação de qualidade, criada e organizada por nutricionistas, por pessoas que são responsáveis pelos menus, pelos cardápios que serão servidos. E tem que ser servido proteínas, carboidratos, não pode ter níveis elevados de gordura ou de sal, né? Então, tudo está caracterizado na resolução criada e hoje conduzida pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O programa é descentralizado, todas as 5.570 municípios do Brasil têm contas abertas contas específicas somente para o Programa de Alimentação Escolar, no qual recebem recursos todos os meses, de acordo com o número de estudantes matriculados nas escolas públicas, organizados pelo censo escolar, que é feito todos os anos pelo Ministério da Educação. Então, qual outro país do mundo que tem uma organização dessas e que faz um programa como esse? E, principalmente, é um programa universal. Todo aluno que está matriculado nas escolas públicas brasileiras, ele tem o direito de receber alimentação escolar. Ele pode optar por se alimentar com aquela alimentação ou não, né? Todos têm liberdade para isso, mas ele tem o direito de receber, não importa se é filho do Humberto, do Sérgio, que tem condições de pagar pela alimentação, ou se é filho de uma pessoa que não tem condições. Então é um programa universal. Só essa característica já faz com que nosso programa seja um programa diferenciado, porque ele faz com que todos que estejam nas escolas públicas tenham os mesmos direitos, né? Não somente da alimentação escolar, como também receber os demais programas, como o livro didático, que também é outro projeto de excelência que um dia nós podemos falar sobre ele. Mas o Programa de Alimentação Escolar brasileiro, muito pouca gente sabe, mas hoje ele é colocado como um paradigma, que é um paradigma, como um exemplo das Nações Unidas de programas de alimentação para serem organizados em vários países do mundo. Ganhou prêmios das Nações Unidas por conta disso. É um programa que vem se desenvolvendo e vem se aperfeiçoando a cada ano, e principalmente outra característica desse programa que é muito importante e que pouca gente sabe. Os municípios têm, e os estados que recebem os recursos, têm que comprar pelo menos
30%, utilizar pelo menos 30% daqueles recursos para a compra direta do pequeno agricultor familiar. O que isso significa? Significa que pode comprar diretamente na região frutas, verduras, legumes, ovos, aves, iogurte, queijo, tudo que é produzido pelos pequenos agricultores familiares. E isso dinamiza a economia local, fazendo com que esses agricultores possam vender parte do seu produto para o Estado, alimentando as crianças das nossas escolas públicas do Brasil. O Brasil hoje tem em torno de 160 mil escolas públicas por todo o país, e todas elas têm o programa de alimentação escolar. Às vezes a gente foca nos problemas, às vezes sai uma reportagem na televisão, o município de Quequequé, lá não sei aonde, que não está servindo, ou estão servindo comida que não está bom. Temos 160 mil escolas públicas do país, repito. E quando tem um problema em 1, em 10 e 100, ainda é uma amostra muito pequena. Nós temos que ver que a grande maioria das escolas funciona o programa de alimentação escolar, funciona muito bem, a característica dele é boa. Se tem gestores que não estão fazendo o trabalho bem feito, a culpa é do gestor, a culpa não é do programa. Então é uma coisa que nós temos que alertar sempre, porque muitas vezes a gente quer acabar com o programa por conta da má gestão. Né? Então, é muito importante. Hoje eu vou colocar para vocês que o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro já levou a mais de 50 países do mundo, sejam países africanos, sejam países da América Latina, sejam países asiáticos, ajudando eles a criarem programas análogos ou programas inspirados pelo programa brasileiro. Então, hoje nós temos, eu posso mostrar para quem quiser, logicamente não temos tempo agora, mas vários países que simplesmente copiaram o programa brasileiro e que hoje estão alimentando as suas crianças com programas baseados no programa de alimentação escolar brasileiro. Então, como o Humberto falou no início, nós temos programas de Estado que funcionam muito bem e que são gerenciados por servidores públicos. Outra coisa muito importante que nós eu quero enfatizar aqui, é a excelência dos servidores públicos brasileiros. Eu conheço muitos servidores públicos que digo, os programas funcionam por conta deles, os governos mudam. Muitas vezes, as pessoas que são colocadas para gerenciar determinadas características não têm a mínima, não vou chamar de condição, mas não tem conhecimento daqueles programas. Quem faz com que eles continuem no dia a dia são os servidores públicos, que muitas vezes acabam sendo colocados de uma maneira pejorativa pela mídia, por vários outros, mas são eles que seguram num jaguar normal, de que a gente diz, segura a peteca, né? Não deixa a peteca cair, fazem com que as coisas continuem funcionando. E isso no programa de alimentação escolar, isso em vários programas, e assim como vai ser colocado daqui a pouco pelo nosso ex-ministro José Gomes Temporão, o próprio SUS, que se não existisse, a situação brasileira seria hoje muito, muito, muito difícil. Então, eu quero enaltecer o nosso programa de alimentação escolar brasileiro, dizendo que vários países hoje têm programas de alimentação escolar por conta do programa brasileiro. A característica dele é um programa de educação, mas ele abrange a questão do desenvolvimento social. Por quê? Porque as famílias que recebem hoje os programas de ajuda do governo, como Bolsa Família, têm uma condicionalidade importantíssima, que é manter a criança na escola. E mantendo a criança na escola, a criança acaba sendo alimentada com alimentos saudáveis nas escolas públicas brasileiras. Eu posso dizer isso para vocês com toda tranquilidade, porque a gente pesquisa, e eu pesquiso, porque eu trabalho levando alimentos a várias partes do mundo, que as escolas hoje privadas brasileiras copiaram nas suas cantinas a resolução de não vender mais
produtos que não sejam nutricionalmente adequados. Então, se vocês hoje forem a escolas privadas brasileiras, nas cantinas que estão lá dentro, vocês verão que muitas delas não vendem mais refrigerantes que têm um alto nível de sódio, um alto nível de açúcar, não vendem mais, como vendia no passado, bolachas, aquelas bolachas recheadas que são extremamente nocivas à saúde, alimentos gordurosos, ou seja, o setor público está servindo como uma locomotiva para mostrar como devem ser as políticas públicas também para a continuação pelo setor privado. O Programa de Alimentação Escolar Brasileiro, ele também tem a vertente na agricultura, porque ele dinamiza a agricultura, faz com que muitos pequenos agricultores continuem na terra produzindo, porque eles têm a certeza que parte da sua produção irá ser comprada pelos entes públicos para a alimentação escolar. Então, ele tem a vertente da saúde. Por quê? Porque essas crianças, ao receberem alimentos de qualidade e alimentos nutricionalmente adequados, eles começam também a fazer com que os pais entendam a importância do consumo de frutas, verduras, legumes, né, no dia a dia. Nós já temos hoje pesquisas mostrando que muitos pais mudaram hábitos alimentares por conta dos filhos na escola, porque nas escolas eles aprenderam a importância de comer comida saudável. Então, vocês vejam, educação, saúde, agricultura, desenvolvimento social, tudo atrelado por conta de um único programa social, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, eu daria os parabéns a todos os brasileiros por terem participado, criado e ajudado na concepção desse programa, e hoje ele é um programa de excelência para o Brasil e para vários países do mundo que estão conseguindo sair da fome, sair da pobreza, por conta das suas crianças na escola, recebendo alimentação de qualidade, colocados lá naqueles países com a ajuda do Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileiro. Eu agradeço, Sérgio, continuarei com vocês para os debates e as perguntas posteriores. Muito obrigado, Sérgio.